Boa tarde, Rio Grande do Norte. Boa tarde, Heloísa Guimarães. Boa tarde, Mariana Rocha. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando a partir de agora o Bora RN desta quarta-feira, dia 26 de agosto. Nesta mesma data, em 1983, circulava a primeira edição do jornal Dois Pontos, aqui em Natal. Vamos aos destaques de hoje. Mãe que abandonou recém-nascido às margens de rodovia é presa em Goianinha. Investigações vão definir se ela será indiciada ou não por infanticídio. Aqui no estúdio vamos conversar com uma delegada de polícia para entender melhor esse tipo de caso. Secretaria de Meio Ambiente do Estado lança programa de prevenção sobre o descarte do lixo, que pode ser vetor de transmissão do novo coronavírus. Senado aprova a PEC que torna o Fundeb permanente e eleva verbas da União para o Fundo da Educação Básica. Em meio à crise, cresce a procura de empresas por trabalhadores temporários. No estúdio, vamos falar sobre esse crescimento no mercado virtual. Parlamentares do Rio Grande do Norte se dividem quanto à decisão da Petrobras de vender ativos no Rio Grande do Norte. Enquanto deputados se posicionam a favor, outros entram com ação na Justiça para impedir a saída da empresa. O Bora RN está no ar. Ontem a gente começou o Bora RN com aquele caso que chocou o Rio Grande do Norte de um bebê recém-nascido que foi encontrado às margens da BR-101. Pois é, ontem mesmo a mãe desse bebê foi presa em Goianinha. Ela confessou o crime, porque é um crime, né? Isso que aconteceu. E agora a Polícia Civil vai investigar melhor esse caso. Ela foi ouvida, familiares também foram ouvidos, ficaram surpresos, inclusive, porque não sabiam sequer que essa moça estava grávida. Então, quem vai atualizar essas informações ao vivo agora pra gente é o repórter Silas Nóbrega. Silas, conta pra gente. Boa tarde pra você. Boa tarde. Oi, Heloísa, boa tarde, Mariana, boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, esse caso está sendo investigado aí pela Polícia Civil aqui do Rio Grande do Norte. Inclusive, de acordo com o delegado que está à frente do caso, a criança foi abandonada no sábado, dia 22, por essa mãe, por volta das 4 horas da tarde. Ontem, pela manhã, um homem que passava na rodovia encontrou essa criança, o bracinho dessa criança para fora, inclusive dentro de uma bolsa com roupas do recém-nascido. De acordo com o próprio relato dessa mulher, logo após a alta hospitalar, ela foi até as margens da BR-101 e fez aí o abandono da criança. Ela confessou o crime assim que foi presa. Ela foi presa também no município de Goianinha, onde mora. Inclusive, no relato dessa mãe, ela se surpreendeu na verdade, quando falou que não sabia o desdobramento desse caso, não sabia o desdobramento do próprio abandono e ficou surpresa porque a criança, o filho dela, na verdade, de apenas 15 dias, havia falecido. O caso está em investigação com a Polícia Civil agora. E no estúdio nós temos mais informações também sobre esse caso, para saber um pouco mais dessa notícia aí que chocou a todos nós aqui do Rio Grande do Norte. Ok, Silas Nóbrega, muito obrigada pelas suas informações. Como o Silas já adiantou, ainda hoje aqui no Bora RN a gente vai conversar com a delegada Dulcineia Costa sobre esse caso, né, Mariana, que infelizmente é mais comum até do que a gente imagina, mas é muito complexo e tem muitas variáveis que precisam ser analisadas. É isso que a Polícia Civil com certeza está fazendo. E vai ajudar a gente a entender melhor também, com certeza. E olha, o lixo pode ser um vetor de transmissão do novo coronavírus e por isso devemos também ter cuidado na hora do descarte. Para orientar os potiguares, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente lançou o programa Lixo Covid. Se por um lado a sujeira nas ruas da cidade diminuiu, já que a circulação de pessoas foi reduzida por causa do isolamento social, por outro, houve um aumento de lixo domiciliar e dos riscos de contaminação pela Covid através dos resíduos. Nessa situação é que a gente precisa, como governo, prestar as devidas orientações, porque as pessoas isoladas em casa, sem saber o que fazer com aquele resíduo, que é um vetor
importante de transmissão de contaminação. Então, qual a forma correta de manusear o lixo no período de pandemia? A resposta para essa pergunta está na cartilha Lixo Covid, criada pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e a Coordenadoria de Meio Ambiente e Saneamento. A ideia é que todos os municípios do estado passem a seguir as orientações do manuseio correto do lixo. A gente pensou em fazer isso diretamente com as prefeituras, por quê? Porque cada uma vai ter sua realidade. Vão ter as prefeituras que levam o material para o aterro sanitário, que a gente conhece, mas tem prefeituras que ainda não dispõem desse tratamento final adequado. Então, a gente precisa chamar atenção para fazer com que esse pessoal não misture esse material que advém de alguém que teve suspeita, né, do coronavírus, e também fazer com que eles direcionem esse material para a coleta dos resíduos de saúde, por exemplo. De acordo com a SEMAR, a cartilha estará disponível na internet até o final de semana. E olha, a necessidade de proteção contra a Covid-19 virou uma oportunidade até de negócio, viu? É que tem de roupa a sapato com material para combater o vírus. Mas será que eles funcionam mesmo? A loja é discreta, na zona sul de São Paulo. Abriu recentemente, com sapatos e roupas feitas à mão. E tem um diferencial. Com a pandemia, eu estava muito preocupada em mudar o foco. A gente pensou muito nessa questão da segurança. E aí surgiram esses tecidos tecnológicos e eu fui atrás desse tecido e eu pensei em fazer um sapato que fosse antiviral. Nessa fábrica aqui, o tecido que agora está na mesa de corte é um diferente tecnológico específico para desativar vírus e bactérias. Yuri, um dos sócios, logo tratou de encontrar um jeito para adaptar as roupas produzidas. A gente já trabalhava com produtos antibacterianos. Agora, nesse momento de crise, a gente usou tecnologias que a gente já tinha e adaptou elas para essa tecnologia antiviral, evitar a proliferação de vírus e bactérias. O produto tem diversos laudos, né? A gente segue a certificação do ISO 18184, que é uma certificação internacional para vírus e bactérias, né? Produtos antivirais em específico. E tudo isso foi testado aqui no Brasil pelo laboratório de universidades federais e laboratórios particulares. Mas os médicos alertam, não é só vestir a roupa e achar que está completamente protegido. Usar a máscara e lavar sempre as mãos é indispensável. E olha, o Senado aprovou a PEC que torna o Fundeb, que é o Fundo da Educação Básica, permanente e também eleva os valores destinados pelo governo federal. Uma boa notícia, por isso que nós vamos direto para Brasília, ao vivo, conversar com Fernanda Martilene, que eu conheci você, a gente se encontrou muito aí no Congresso Nacional, né, Fernanda? Bom estar aqui com você também no Bora RN. Explica pra gente na prática, o que é que isso vai trazer de benefícios para os estudantes a partir de agora. Boa tarde. É isso mesmo, Mariana. Boa tarde a você, a Heloísa e a todos que acompanham o Bora RN. Foi aprovado pelo Senado no dia de ontem a PEC que faz alterações no Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, e o torna permanente. Essa PEC já havia sido aprovada em julho pela Câmara dos Deputados, ontem foi aprovada pelo Senado e, nesse momento, acontece a sessão solene que promulga a emenda à Constituição. O que muda efetivamente com a aprovação e promulgação dessa PEC? Primeiro, que o Fundeb deixa de ter vigência, ele não tem mais um prazo determinado. Ele passa a ser um fundo permanente para as escolas públicas dentro da educação básica. O outro ponto é que começa a valer a partir de 1º de janeiro de 2021 e vai ser totalmente implementado até o ano de 2026. E uma outra grande mudança, que inclusive foi uma das principais lutas de prefeitos, governadores e parlamentares, é de que a participação do governo federal vai aumentar. Vai passar dos atuais 10% para 23%, ou seja, transformando isso em valores, passa de 15,8 bilhões anuais para 36 bilhões e 300 milhões por ano. Essa passa a ser a participação do governo federal no Fundeb.
existiu uma grande luta dos prefeitos e dos governadores nesse momento de pandemia, mantendo reuniões virtuais com os parlamentares e com o próprio Ministério da Educação e o governo federal, lutando pela aprovação dessa PEC. Uma grande mobilização até o resultado final, que chegou ontem, com a aprovação pelo Senado e a promulgação no dia de hoje. O Fundeb é de extrema importância para a educação básica em todo o país. Com isso, os prefeitos e governadores vão poder ter a garantia da aplicação desse investimento a partir de agora, inclusive aperfeiçoando salários de professores e também podendo investir em construção e modernização das unidades escolares nos municípios em todo o Brasil. É com você. Coisa boa, hein, Fernanda? Muito obrigada pelas suas informações aqui com a gente. Obrigada. Seja bem-vinda e apareça sempre que possível. Sempre. Vamos estar aqui acompanhando tudo que acontece no Brasil, levando a informação. Muito obrigada, Fernanda. E olha, você confere agora outros destaques desta quarta-feira. A partir de hoje, em todo o estado, está permitido que duas pessoas entrem e permaneçam juntas em qualquer estabelecimento comercial. Isso estava proibido desde o dia 1º de abril. A partir de hoje, também está liberada no Rio Grande do Norte a reabertura de museus, parques urbanos, de diversões e aquários. Mas eles só podem receber 50% da capacidade máxima. A UFRN definiu e divulgou todo o calendário de atividades. As aulas remotas serão retomadas no dia 8 de setembro e o encerramento está previsto para 19 de dezembro. O ano letivo 2020.2 está marcado para começar dia 18 de janeiro. Reforma da Previdência. A Câmara Municipal de Natal aprovou o projeto com 20 votos favoráveis e 7 contrários. As alíquotas propostas pelo prefeito Álvaro Dias foram mantidas. Contribuição única de 14% para servidores e a patronal ficou em 22%. A reforma agora segue para a sanção do Executivo. Esporte, o América volta a jogar hoje pela Copa do Brasil após 3 anos. A partida será contra o Juventude do Rio Grande do Sul, às 4 da tarde, na Arena das Dunas. Agora a gente vai para aquele rápido intervalo e já adianto que vamos falar aqui que as oportunidades, o número de vagas para trabalhos temporários cresceu em meio a toda essa crise. E vamos repercutir isso aqui no estado com Glebe Duarte. E também aqui no estúdio, né, Mariana, nós vamos conversar com a delegada Dulcineia Costa, que vai falar sobre infanticídio, repercutir esse caso do bebê recém-nascido que foi encontrado às margens de uma rodovia ontem aqui no estado. O Bora RN volta já já. A abertura de 900 mil vagas temporárias. Essa é a estimativa que os empresários estão fazendo para este segundo semestre. O fardo do desemprego o Douglas não carrega mais. Este mês ele começou a trabalhar como temporário em uma fábrica de embalagens. Nesse pico de pandemia é o que nós estamos necessitando, né? Não pode ficar parado, que nem muitas famílias tem muito desempregado, né? O objetivo final é esse, passar direto para a empresa, né? Com a reabertura gradual da economia, os pedidos cresceram e foi preciso contratar 6 funcionários temporários. Para o próximo mês de setembro, nós estamos contratando pelo menos mais 10 temporários. O reaquecimento da indústria, além do comércio de outros setores, deve contribuir para a geração de empregos formais nos próximos meses. Mas muitas empresas não têm certeza se esse crescimento vai se manter. Por isso optam pela contratação temporária. A expectativa é de abertura de 900 mil vagas nessa modalidade no segundo semestre. É um aumento de 12% em relação ao mesmo período do ano anterior. No trabalho temporário, o tempo máximo permitido é de 9 meses. O profissional tem direito ao fundo de garantia, férias e 13º proporcionais. Mas ao ser demitido, não recebe aviso prévio nem multa de 40% sobre o FGTS e não pode pedir o seguro-desemprego. O volume maior de contratações nesse ano será na indústria e um pouquinho menos no varejo, em termos de loja física, e um pouquinho mais no comércio eletrônico.
E por isso que a gente está aqui já ao vivo por Skype com o Gleb Duarte, que estreou com a gente na semana passada, especialista em marketing digital. Marketing digital por quê, Gleb? Que a gente viu aí na reportagem que essas vagas temporárias estão aparecendo muito para a indústria, para o varejo, mas também para essa área do marketing digital, não é isso? Boa tarde. Boa tarde, Gleb. Boa tarde a todos que estão acompanhando aqui. Bom, é isso, o marketing digital ele permitiu diversos negócios implementarem novas frentes de trabalho e com isso poder contratar mais pessoas. Infelizmente, a gente ainda está dentro de um período de contratação temporária e isso tende a ser dessa forma até o final do ano, pelo menos. A gente vai ter aí o Natal dentro dessa característica ainda, mas ainda assim dentro de uma nova perspectiva, que é as vendas online de um negócio que agora está totalmente na internet. Mas, Gleb, eu queria ver pelo lado positivo disso, né? Que a gente viu já esse crescimento do trabalho temporário em relação ao mesmo período do ano passado. Se eu não me engano, em torno de 47% a 50% de aumento desses trabalhos temporários. Mas nesse setor, né, do mundo virtual, isso é bom, né? Porque estão necessitando mais desses especialistas como você para alavancar vendas, para movimentar, aquecer a economia. Exato, e isso é realmente sim favorável para o nosso mercado, porque principalmente o e-commerce, ele cresceu absurdamente durante esse período de pandemia e a tendência é continuar crescendo. Não só o e-commerce, mas os pequenos negócios que foram para a internet aumentaram muito as suas receitas por diversificarem a forma de atender, a forma de trabalhar e onde encontrar esse seu cliente. E sim, estão demandando de mais mão de obra. Não é só o profissional que vai trabalhar fazendo atendimento ou entregando, mas é aquele que vai trabalhar produzindo conteúdo, criando peças, criando estratégias, fazendo anúncios. Existe uma diversidade grande de profissionais que vão ser demandados e isso cresce e isso é bom para todos os negócios. Gleb e Mariana, a gente não tem ideia ainda de até quando a gente vai continuar nessa pandemia, né? Nessa epidemia global. Já tem algumas vacinas sendo testadas, mas até que venha essa vacina, até que a gente tenha certeza de que esse vírus não possa, como a gente está vendo aí já casos de reinfecção, a possibilidade de o vírus já estar se mutando, quer dizer, ainda é tudo muito incerto. Então, realmente, acho que quem ainda não migrou para o online, para o digital, a hora é essa, né, Gleb? Exato, você teve aí 5 meses já de avaliar cenários em que tudo fica muito incerto. A gente está abrindo novos negócios, os negócios offline estão reabrindo, mas ainda com uma população que mudou o seu comportamento, que passou a ver a sua forma de consumo de tudo de uma maneira diferente. Então, é importante que quem ainda não foi, tome a sua decisão e comece a criar novas estratégias agora na internet para aproveitar essa mudança de comportamento que ela não vai voltar a ser como era antes. Esse novo normal era totalmente diferente, não vamos ter mais o mesmo tipo de comportamento que tínhamos antes, porque agora temos novas ferramentas, novos padrões de consumo que estão sendo implementados. É preciso aproveitar essa oportunidade e fazer daí um ganho para a sua empresa e não uma perda. E estudar sobre isso, né, Gleb? A gente que mexe muito em rede social, dessa geração agora, acha que entende de tudo, mas quando vai anunciar, querer vender de verdade, acha um monte de dificuldade, né? Não é simples assim, não. Exato. Uma coisa é você fazer um conteúdo que é engraçado, que é interessante, que atrai pessoas. Outra coisa é você vender exatamente aquilo que as pessoas precisam. E a gente tem que sempre lembrar, né? Seguidor não paga boleto, o que paga é cliente. Então você tem que saber converter o seu seguidor em cliente. Perfeito. Ok, Gleb Duarte, especialista em marketing digital, muito obrigada pelas suas valiosas dicas. Eu tenho certeza que ajuda bastante esses empresários e empreendedores aqui por todo o Rio Grande do Norte que estão nessa fase aí de adaptação. Obrigada, viu? Valeu, pessoal. Até mais. Até mais. E olha, agora a gente vai falar sobre a Petrobras, né? Porque o fim das atividades da Petrobras aqui no Rio Grande do Norte, anunciado aí nesse início de semana, continua repercutindo bastante aqui e em Brasília. 2 deputados federais e 2 senadores do estado protocolaram uma ação popular com um pedido liminar na Justiça Federal para impedir o encerramento das atividades da empresa aqui no estado. Os senadores Jean Paul Prates, do PT, e Zenaide Maia,
Noronha, do PROS, além dos deputados federais Natália Bonavides, do PT, e Rafael Mota, do PSB. Nas redes sociais, o deputado federal Rafael Mota questiona por que a refinaria de Guamaré foi colocada à venda, já que ela recebe hoje todo o petróleo do estado, produz os derivados e garante à Petrobras a condição de principal vendedora dos produtos no mercado local. E disse que a Petrobras sempre cumpriu um papel muito importante no que diz respeito ao desenvolvimento regional, mas ainda que visasse apenas o lucro, a refinaria é estratégica para qualquer empresa. E a deputada federal Natália Bonavides disse que a política de desmonte da Petrobras acaba com empregos e lesa o patrimônio público. A Petrobras colocou à venda tudo o que se relaciona à produção de petróleo e gás natural aqui no estado. Restou apenas o projeto do Campo de Pitu, em alto mar, que ainda está em fase de estudo de viabilidade de exploração. De acordo com o governo do estado, que também se posicionou contra o anúncio da Petrobras, a saída da estatal coloca em risco cerca de 5.600 empregos diretos e indiretos, além da arrecadação de impostos. O processo de venda dos 26 ativos vai levar de 6 meses a 1 ano, segundo o diretor de Relacionamento Institucional da Petrobras, Roberto Ardengue. Nesse vídeo que você vai ver agora, o diretor comenta a venda e a considera positiva. A Petrobras anunciou a venda do Polo Pirangi, que são campos de petróleo que temos no Rio Grande do Norte, algumas concessões, junto com a estrutura de escoamento e também o terminal de Guamaré, que permite a exportação e importação de produtos. Ao fazer isso, a Petrobras busca obter maior fortaleza no ambiente de preços baixos de petróleo, gerando mais reforço para o nosso caixa. Também estamos nos concentrando em projetos de exploração de petróleo em águas profundas e ultraprofundas, especialmente no chamado pré-sal, onde somos os líderes mundiais. E também essa decisão da Petrobras permite a chegada ao estado de uma nova empresa que vai adquirir esse polo e que vai realmente fazer investimentos, geração de empregos, pagamento de impostos e dinamizando a economia da região. A todos os empregados da Petrobras será oferecida a possibilidade de trabalhar em outro projeto, então, portanto, ninguém será demitido nesse processo ou, se quiser, poderá aderir também ao nosso programa de demissão voluntária. Tá, e a gente viu aí o diretor de Relações Institucionais da Petrobras comentando esse assunto e é interessante a gente observar as reações, né? A gente viu aí os comentários dos deputados federais, Rafael Mota, Natália Bonavides, o deputado Walter Alves também se posicionou contra essa venda, já outros deputados federais como Beto Rosado se posicionaram de forma favorável para que empresas privadas façam a exploração do petróleo aqui no nosso estado. Enfim, durante a semana acreditamos que esse assunto ainda deve repercutir bastante. Mas um outro assunto que tem repercutido também esta semana aqui no Rio Grande do Norte foi esse caso que a gente mostrou hoje e também ontem no início do Bora RN sobre este recém-nascido que foi abandonado pela própria mãe dentro de uma mochila ali às margens da BR. Me corrija se eu estiver enganada, doutora Dulcinea, em Goianinha, foi isso? São José de Mipibu. A mãe aqui é de Goianinha, né? Vocês já estão vendo ela aqui ao meu lado, doutora Dulcinea Costa, que é delegada da Polícia Civil aqui do Rio Grande do Norte e vai nos ajudar a comentar aqui esse assunto, repercutir esse caso, porque infelizmente é mais comum do que se imagina, não é, doutora? Casos em que a própria mãe, ou às vezes um familiar, acaba abandonando essa criança. Boa tarde para você, obrigada, viu? Boa tarde, Heloísa, boa tarde a todos que nos assistem, é um prazer estar aqui no programa. À frente de duas mulheres competentes e fortes. Exatamente. Não parece tão comum, mas é. Nem todos os casos chegam à delegacia dessa forma como chegou e repercutiu. E, na verdade, o crime de infanticídio, ele é polêmico desde as aulas na Faculdade de Direito, né? Quando se fala do infanticídio, por ele ter muitas nuances, ele ser muito específico, ele gera algumas dúvidas. E, por isso, exige muita cautela na investigação. Está sendo até divulgado como um infanticídio, mas na apuração que se constatam essas nuances tão específicas desse tipo penal, né? Que está previsto no artigo 123. Esse caso ainda não é considerado um infanticídio, vai se investigar
ainda? Exatamente. A princípio, nós temos um abandono de um recém-nascido que resultou na morte da criança. Existe um tipo penal, né, um artigo no Código Penal específico para essa conduta de abandonar. Porém, na investigação, com os laudos periciais, é que vai se definir se realmente houve um infanticídio, porque o infanticídio, ele exige a condição do estado puerperal da mulher, né, que é aquele estado, aquelas alterações psicofisiológicas que acontecem durante a gestação. Então, para ser considerado um infanticídio, é necessário que se constate que a mulher, de fato, estava sobre esse estado puerperal e que ela mesma matou o próprio filho. Então, exige essa ação que a gente chama de comissiva, exige uma atitude dela de matar. O que, a princípio, a gente tem nesse caso da criança de São José do Mipibu é uma omissão. Ela abandonou a criança, segundo ela, para ocultar uma desonra, digamos assim, que tem até esse nome desonra é usado até no artigo do Código Penal, porque ela diz que foi fruto de um relacionamento ocasional e também alega que não tinha condições de cuidar da criança. No interrogatório dela, ela alegou isso. Então, a princípio, foi tratado como um abandono de incapaz. Então, tem essa diferenciação no Código Penal, né, de abandono de incapaz e de infanticídio. No caso do abandono, só para a gente entender, ele é mais branda, a pena é mais branda, o fato dela, ela provavelmente vai alegar, já parece que já me disse isso no depoimento, que não tinha, passou por uma depressão muito profunda, inclusive durante a gestação. Me parece que ela escondeu a gestação, os familiares não sabiam, né? Ela escondeu o tempo todo, como você falou, justamente por ter talvez vergonha de ter acontecido isso, quer dizer, uma gravidez não planejada, né? Então, tem essa diferenciação de infanticídio e de abandono de incapaz. O curioso é que os dois crimes, eles possuem a mesma pena. O infanticídio e o abandono nessa condição para ocultar a desonra. Porém, o infanticídio, ele é um crime doloso contra a vida, que a gente chama, ou seja, ela teve a intenção, de fato, de matar. Já o outro, ela abandonou, colocou em risco e, de fato, a criança veio a falecer. Outra diferença é que o infanticídio, ele é julgado pelo tribunal do júri, ou seja, a própria população representada ali é quem vai julgar se caso se constate que seja um infanticídio. Então, tem essa diferenciação. O infanticídio, ele é uma espécie de homicídio que a gente chama de privilegiado, porque a pena é bem menor do que o homicídio. O infanticídio, a pena é de 2 a 6 anos, a máxima. Já o homicídio, a pena mínima é 6 anos e a máxima pode chegar até 20 anos. Doutora Dulcineia, para a gente encerrar, nesses casos como esse, os motivos são semelhantes? Sim, da mãe? Normalmente, falando especificamente do infanticídio, é essa condição fisiológica dela. Muda, né, os hormônios, a questão da própria depressão. Às vezes existe uma depressão anterior que é agravada com o estado puerperal. Então, são muito parecidas as circunstâncias. Porém, a gente vê muitos casos que são tratados como infanticídio e, na verdade, não se trata de um infanticídio. Se trata de um abandono mesmo de incapaz. Seja por ela alegar que não tem condições de cuidar da criança, o que também não se justifica e por isso que é punível, né? Ou por outros motivos, como ocultar essa desonra, às vezes é uma pessoa que é casada e ela não quer levar o relacionamento à frente ou a criação da criança e por esses motivos ela pratica um abandono. Me faz pensar também nessa unidade de saúde onde ela teve esse bebê, né? Se foi dada a devida assistência dela, porque me parece que ela saiu dessa unidade sozinha com esse bebê, né? E ninguém mais estava ali para dar esse apoio. A gente sabe que um recém-nascido requer muitos cuidados. Isso. Se faz um julgamento muito grande nesses casos do infanticídio, né? A gente costuma olhar para a morte da criança, que de fato é repugnante, mas exige sim esse cuidado, porque existem casos que de fato são condições psicológicas, né, naquele momento, que não são identificadas na unidade de saúde, porque nem sempre tem um histórico de pré-natal. Nesse caso, ela ocultou, né, a gravidez, ela chegou lá para ter a criança, ela permaneceu internada por um tempo porque teve uma infecção e assim, não se sabe às vezes o histórico dela e fica difícil ter esse cuidado, né? Mas é importante chamar a atenção, o tema é muito importante ser tratado, que é pouco discutido e exige também um caso de atenção de saúde também. Exatamente, é muito complexo, não é apenas o crime. Não é apenas a repressão. É um problema de saúde pública mesmo. Viu, Dulcineia Costa, delegada de Polícia Civil, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço o espaço e estou à disposição. Obrigada, doutora. E o Bora RN vai ficando por aqui, né, Mari? Passa rapidinho, né, Heloísa? Mas amanhã tem muito mais. A gente espera por você. Até amanhã.